Olá! Neste vídeo, vamos falar sobre a Teoria Geral da Administração, um conjunto de ideias que busca compreender como as organizações funcionam e como podem ser administradas de forma mais eficiente. O principal objetivo da Teoria Geral da Administração é organizar, integrar e explicar as diferentes teorias administrativas, ajudando os gestores e estudantes a entenderem melhor os processos de planejamento, organização, direção e controle. Ao longo do vídeo, você vai perceber como essas teorias contribuem para a melhor tomada de decisões e o desempenho das organizações. A teoria da administração científica surgiu no século XX, em um período de forte industrialização. Ela foi desenvolvida principalmente por Frederick Winslow Taylor, que buscava aumentar a eficiência do trabalho nas fábricas. O foco dessa teoria está na tarefa, ou seja, em como o trabalho deve ser executado. Taylor defendia que cada atividade precisava ser estudada de forma científica por meio da observação, da medida do tempo e da padronização dos movimentos. O objetivo era encontrar a maneira mais rápida, segura e eficiente de realizar cada tarefa. A administração científica também propôs a divisão do trabalho, que era separar as funções de planejamento e execução. Os gestores ficariam responsáveis por planejar e controlar, enquanto os trabalhadores deveriam seguir os métodos definidos. Além disso, a teoria valoriza o treinamento dos funcionários e a escolha da pessoa certa para cada função. Apesar de ter contribuído muito para o aumento da produtividade, essa teoria recebeu críticas por tratar o trabalhador de forma mecanizada, dando pouca atenção para os fatores humanos e sociais. Mesmo assim, a administração científica foi fundamental para o desenvolvimento da administração moderna e influenciou em muitas práticas usadas até hoje nas organizações. Opa, eu sou Zaqueu. E a teoria da administração clássica ela foi criada pelo Henry Fayol, em um momento que as empresas estavam crescendo e precisavam de mais organização. Diferente do Taylor, que ele focava no trabalho dos operários, o Fayol ele analisava a empresa como um todo. Ele defendia que administrar é uma função que pode ser aprendida e aplicada em qualquer organização. Por isso ele definiu as funções administrativas, que são planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar. E além disso, ele destacou a importância da hierarquia, da divisão do trabalho e da autoridade bem definida. A principal contribuição dessa teoria foi trazer mais ordem e estrutura para as empresas, servindo de base para a administração moderna. A teoria da administração burocrática ela foi desenvolvida pelo Max Weber, e ela tinha como objetivo de tornar as organizações mais organizadas e justas. Naquela época, muitas empresas funcionavam sem regras claras, com favoritismo e decisões pessoais. O Weber ele defendia o uso de regras claras, bem definidas, cargos bem estruturados e uma hierarquia de autoridade. Com isso, cada funcionário saberia suas funções e suas responsabilidades. Essa teoria ela ajudou a reduzir injustiças e decisões arbitrárias. Porém, o uso excessivo de regras acabou deixando as organizações mais rígidas, lentas e difíceis de se adaptar às mudanças. A teoria da administração das relações humanas, ela surgiu porque as pessoas começaram a perceber que os trabalhadores não eram máquinas. E até então as empresas se preocupavam muito com as regras, produções e resultados, mas elas esqueciam de olhar para quem realmente fazia o trabalho acontecer. O Elton Mayo, que é o principal autor, a partir das experiências de Hawthorne, ele percebeu que a produtividade não dependia apenas do salário ou do ambiente físico, mas também de como um trabalhador se sentia. Quando a pessoa ela se sente valorizada, ouvida e parte de um grupo, ela se dedica mais a trabalhar melhor. Ele também notou que o relacionamento entre colegas, a boa comunicação e o clima do ambiente do trabalhador fazem muita diferença no resultado final. Essa teoria trouxe uma visão mais humana para a administração, mostrando que a motivação, respeito e trabalho em equipe são muito importantes quanto regras e processos. E a partir disso, as empresas começaram a dar mais atenção ao bem-estar dos funcionários, a liderança mais próxima e a importância das pessoas dentro da organização. Boa noite, meu nome é Guilherme e hoje irei apresentar sobre a teoria neoclássica de Peter Drucker. A teoria neoclássica retoma ideias das teorias clássicas, só que uma pegada mais atual e flexível. Ela destacou a importância de focar nos resultados e na eficiência da organização. Peter Drucker criou o conceito de administração por objetivos, onde os gestores e os funcionários definem metas claras, juntos, alinhando esforços para alcançar esses objetivos.
Essa teoria valoriza o planejamento, o controle e o desempenho organizacional. Já a teoria dos sistemas vê a organização como um sistema aberto, formado por várias partes que relacionam-se entre si e também com o ambiente externo. Isso significa que nenhum setor da empresa funcionará sozinho. Qualquer mudança em uma área pode impactar todas as outras, exigindo uma visão mais integrada e estratégica por parte de todos os gestores. A teoria da contingência defende a ideia que não existe uma única forma correta de administrar uma organização. Tudo dependerá da situação em que a empresa estará inserida. Fatores como o ambiente, ou então a tecnologia, o tamanho da empresa e também as pessoas envolvidas, as amizades, influenciam diretamente as decisões. Essa teoria vai trazer uma flexibilidade maior para a administração, mostrando que o gestor precisa se adaptar às diferentes circunstâncias da empresa. Agora iremos falar da era contemporânea da administração, ou seja, os seus autores modernos. Entre eles, falaremos de Michael Porter, Gary Hamel e o Jim Collins. Primeiro que Michael Porter ficou conhecido pelos estudos sobre as estratégias competitivas e as vantagens competitivas. Gary Hamel defende a inovação constante como essencial para o sucesso de todas as organizações. Já o Jim Collins estudou empresas de alto desempenho e destacou a importância de uma liderança forte e disciplinada. Todos os autores se baseiam nas teorias anteriores, mas adaptam seus conhecimentos às exigências do mundo atual. No final, podemos entender que as teorias da administração não se anulam, mas se complementam, formando juntas toda a base da teoria geral da administração. É importante ressaltar também que a teoria geral da administração é muito importante porque ajuda a entender como essas organizações funcionam e como elas foram se desenvolvendo ao longo do tempo. E como também a forma de administrar mudou conforme surgiam novos desafios. Ela vai reunir várias teorias que ainda não surgiram por acaso, mas como respostas às necessidades de cada época, contribuindo para a construção da administração que nós conhecemos hoje. Assim, a teoria geral da administração é fundamental, pois ela reúne e conecta todas essas ideias, permitindo que gestores compreendam melhor as organizações e tomem as decisões mais eficientemente. Ela também mostra que administrar é um processo em constante evolução e que também o sucesso das organizações depende da capacidade de aprender com o passado, entender o presente e se adaptar ao futuro. Quando a gente compara as teorias da administração com os desafios atuais, dá para perceber que muitas ideias antigas ainda são usadas, mas precisam se adaptar a uma realidade bem diferente. No início, com a administração científica, o grande desafio era produzir mais e reduzir custos. Hoje a eficiência continua sendo importante, mas não dá mais para focar só em produtividade. Atualmente, além de produzir bem, as empresas precisam se preocupar com a qualidade de vida, saúde mental e satisfação dos funcionários. A teoria clássica e a teoria burocrática ajudaram a organizar as empresas criando hierarquia, regras e controles. Esses pontos são necessários, principalmente em grandes organizações. Porém, nos dias de hoje, um dos maiores desafios é evitar o excesso de burocracia, que pode deixar a empresa lenta e dificultar a inovação e a adaptação às mudanças rápidas do mercado. A teoria das relações humanas trouxe a ideia de que as pessoas importam, algo que hoje em dia ainda mais é relevante. Atualmente as empresas enfrentam desafios como motivar equipes, lidar com diversidade, manter um bom clima organizacional e engajar pessoas no mundo remoto ou híbrido. Tudo isso reforça a importância dessa teoria no contexto atual. As teorias mais modernas, como a teoria dos sistemas e a teoria da contingência, se conectam muito com os desafios de hoje. As organizações precisam ter uma visão integrada, entender que tudo está conectado e que decisões em uma área afetam as outras. Além disso, eles precisam ser flexíveis, já que não existe uma única fórmula para o sucesso. Hoje em dia, a administração enfrenta desafios como inovação constante, avanço da tecnologia, uso de inteligência artificial, mudanças rápidas no mercado e alta concorrência. Por isso, o gestor atual precisa saber equilibrar a organização,